Então, eu tinha falado, não, eu achei que não ia fazer, eu fui fazendo no metrô ela. Então tá bem ruim. Não, tô brincando, não é brincadeira, né? Então, na real, a minha palestra, ela é meio quarta série, assim, né? Ela é quase um versinho, né? Então, aí eu tava brincando. Vamos ver que merda vai dar. Vamos lá, beleza, né? Então, né, o Kinesis, né, ele parece nome de livro da Bíblia ou até de evento científico, mas quando você tem muito dado, ele pode ser seu amigo. O danado não faz muita coisa, mas o pouco que faz é bem feito. Na verdade, ele recebe uns dados e passa para um ou outro sujeito. O tempo aqui não é muito, então eu tenho que ser objetivo. O Kinesis é um tabelão ou com uma montanha de registro. Lá eles não ficam para sempre, eles vão logo embora. Não duram muito mais do que umas 24 horas. Mas antes de terminar o recado, eu tenho que completar. De que adianta pôr um dado lá se eu não conseguir tirar? E aí é que ele é diferente, o Kinesis representa. A Amazon fez um cliente que lê, marca onde parou e até retenta. Se o seu problema é quantidade, o bicho é eficiente. Pode mandar bala, sobe outro cliente. O serviço é de qualidade e você vai processar no dobro da velocidade. Mas chega de versos toscos, era só uma visão geral. Nos próximos minutinhos, termino como uma palestra normal. O metrô cheio, né? Que você não tem o que fazer, você vai, né? Mas fala... Não. Não, mas agora é mais 3 minutinhos, é só para ilustrar as coisas. Que, na real, o conceito é uma fila. É um tabelão onde você manda um monte de dado. E só que a diferença de quando você for comparar com as outras filas é que você manda o dado junto. Você pode mandar até 1 mega de dado, mas aí você fala, porra, não vou usar mais o Sidekick, então em todas ele é muito melhor. Puta, ele é bom pra caramba, mas principalmente em situações onde você tem que mandar uma carga grande de dados. E aí a gente já vai chegar mais pra frente onde isso é bom. Mas então eu uso ele ao invés do Sidekick, ao invés do SQS? Não. Mas vamos voltar nessa quando você precisa mandar o dado junto. Então, o que é isso? Vai usar todo sempre? Não. Ele aguenta a porrada. É uma fila, então, tipo, você consegue escrever com uma instância dele só, dessa que você subiu lá, subiu uma instância do Kinesis da Amazon, eu vou conseguir escrever 1 mega por segundo, que dá mais ou menos, só para ter uma base, umas 5 ou 6 vezes o tráfego do Scoop normalmente. Então, quer dizer, com uma instância só. Lá a gente colocou 10, vai ter uns momentos para a gente colocar mais de uma, mas então você em cada shard dele, ele aguenta 1 mega por segundo e você pode ler 2 megas por segundo. É bastante coisa, quando falar de informação. Então ele é uma fila para alta demanda. Ele é baseado no Apache, no Kafka. E aí a Amazon colocou ele como serviço. E aí quem escreve num shard. Então nessa fila, na verdade, eu sempre escrevo num string, num cano, num Python, eu escrevo no string, e esse string é composto de vários shards. Quando eu vou escrever lá, eu vou acabar escrevendo num shard, que é essa estrutura aqui. Eu escrevi, esse meu string é composto de vários shards, que é transparente para quem escreve, e eu posso ter quantos caras lendo quantos quiserem, sendo que no máximo um cara lê um shard. Então se eu só tiver uma estrutura com um shard, eu só vou ter um cliente lendo, que já é bastante coisa. Quem entrou primeiro, sai primeiro, mas só dentro do shard. Então, o objetivo dele não é garantir uma fila de todos os eventos, mas é a fila do que fizer sentido aqui dentro do shard. Então, putz, eu vou fazer uma aplicação, eu quero garantir que todos os dados do meu cliente estejam em ordem. Beleza, ele tem lá um partition key, que não vou entrar em detalhe, que aí ele vai garantir que todos, se eu mandou o mesmo ID naquele tipo de dado, ele vai para o mesmo shard, ele faz pega lá uma continha pelo resto lá e divide nos shards. E aí é onde eles foram legais fazendo esse cara o KCL. Que a primeira vez que você vê, você acha meio estranho, mas o fato é, eu tenho N shards, quem vai ler o quê, ou quando não sei o quê, se eu tiver um cliente lendo, ele lê desses caras todos. Se eu tiver 10 shards, por exemplo, ele lê dos 10. Se eu subir um outro cliente, eles já se balanceiam e cada um lê de 5. Então, e ele só te fala, processo o evento, processo o evento, processo o evento. Então, fica muito simples. Desculpa. E apesar de ele ser fofo, ele deu bastante coisa a ser legal, a integração dela tem algo bem inovador. Por console. Foi você, né, Cartola?
Tipo, basicamente, o cliente da Amazon, ele coloca, só para ver quanto está, já foi 5 minutos. Você subiu esse cliente, ele se comunica, se for em Java, ele tem uma API nativa, se for em outra linguagem, eles usam o Multi-Language Daemon Protocol, que na real ele abre a sua aplicação e manda o dado por console. Então você não pode dar um system out, um console.log, porque você vai começar a dar uns erros, mas funciona. Mas é o tipo da coisa que se eu fosse falar, eu fiz uma gambiarrinha para rolar no console. Eles usam o Multi-Language Daemon Protocol, mas é isso. Então aí você consegue rodar com PHP, ele faz isso para PHP, com Ruby, Node, então você consegue rodar em qualquer linguagem. E aí o fato o cliente, o que eu programo, é uma função Node, ou do que seja, que tenha só um process record, e um initialize e um shutdown. Não fico sabendo que eu vou processar, aquela função vai ser chamada a cada vez para cada item. Mas isso, eu era um tabelão. Então eu tenho que colocar onde eu parei de ler, né? Porque ele é um tabelão que guarda o dado por 24 horas, ele não é uma fila. Eles estão em ordem, mas eu tenho que saber, eu comecei a ler, a minha aplicação começou a ler, eu tenho que saber onde parou. E aí, se tiver... Então, aí, o que o Castelli faz? Ele criou uma tabela, já para a gente, que marca o último ponto que foi lido em cada shard. E se eu tivesse mais de uma aplicação, o que a gente fazia? Você chora. Não. Aí, ele, pelo nome da aplicação, ele cria uma outra tabela e as duas ficam com índices separadas, lendo a mesma fila. E aí é que ele fica legal, porque você... Lembra quando eu disse que o dado não vem... A gente manda o dado junto? Então, pensa se fosse uma fila bem grande que eu tenho lá 1 milhão de itens em que cada um está com um item de 1K dentro, que é, por exemplo, o item do Scoop. Eu dobrei os caras... numa situação normal de SQS, de uma fila que eu só passei o ID, né, no estilo do Sidekick, como a gente faz, eu coloquei um cara, então está todo mundo lendo, e eu passei o ID, a aplicação do Hugo está lendo, está mandando bronca. Aí eu tenho que colocar a aplicação do João. No mínimo, o meu banco, de onde partiu a informação, ele vai ter o dobro de request, porque o cara vai ter que buscar lá o ID. Como eu estou passando o dado junto, não muda nada. Você fica com a sua infra, claro, vai mudar o que você vai fazer com esse dado, mas você consegue escalar ou pôr mais aplicações sem muito impacto. Porque aí a aplicação ela não sabe de infraestrutura, ela só sabe de dado. Eu sei que dado eu preciso para trabalhar. Não preciso de onde veio. Veio o dado, veio um JSON para mim, fechou, eu trabalho, faço o que eu quero e ponho para onde for. E aí, o Adelson, um cara, né, nosso guru, para quem está de fora, é o cara que exala boas energias, florais, o cara é legal, né? Aí falou que o Kinesis é um cara bondoso, porque ele dá tudo o que o outro precisa. Ele não quer que dependa mais de ninguém, ele fala, vai meu filho, faz o seu trabalho. Aí o Adelson que teve esse insight. Não, mas aí, falando sério, aí é o que é legal da arquitetura de streaming. Aí dessa conversa, o objetivo principal é saber o que o Kinesis existe. Mas a arquitetura de streaming, aqui a gente nem tem isso, nem tinha isso no Scoop, mas é o ponto que, acho que no LinkedIn tem uma palestra que eles tinham feito, que o LinkedIn usa pra caramba. Faz de conta aqui no cenário do Facebook, do Scoop, eu peguei itens, um do Twitter, um do Facebook. Eu passei por um stream que vai fazer a inserção desse item no banco. Depois eu passo para um outro stream, que aí tem banda para o Elasticsearch, banda para o Sentiment Analyzer. E depois faz o que quer. O interessante de você ir concatenando streams um depois do outro, que aí cada stream desse seria uma fila do Kinesis, né? Cada um desses é uma fila, mas a parte legal da arquitetura de stream, que aí, dá para fazer uma palestra que fosse só isso, é que à medida que esse cara, por exemplo, é um item no formato que veio do Facebook. Ele passou por stream, esse cara inseriu no banco, e aí ele passou um item no formato do Scoop e com um ID já, por exemplo. Beleza. Esse cara escreveu no Elasticsearch e mandou para frente. Esse cara recebeu um item no formato do Scoop, esse cara recebeu um item no formato do Scoop com o ID do banco. E esse cara, por exemplo, recebeu um item no formato do Scoop com o ID no banco e onde ele está no Elasticsearch. A cada passo, a aplicação, ela não se preocupa muito de onde a informação veio, mas ela agrega mais um pouquinho de informação e passa para frente. Aí eu quero plugar uma aplicação nova, é só eu ver onde no conjunto de pipes que eu tenho, no GStream, onde que ele se encaixa e fala, putz, eu vou pôr aqui. E aí, então, em situações onde eu tenho muito background, muito processamento de background, encaixa bem pra caramba. Mas, no fim das contas, o ganho que a gente
quando fez no Scoop, só tinha um desse aqui, assim, né? Não tinha mais, não tinha 3, né? O ganho principal foi que fez um cliente que escalava muito fácil, sem ter que codificar isso, né? Toda a parte de crescer o stream, de crescer a quantidade de clientes lendo, a quantidade de pessoas escrevendo, o que fosse, estava tudo já feito por eles. Então o objetivo não é nem ensinar ou falar que do Kinesis ele é bem simples quando você for precisar trabalhar com ele. É mais falar que existe e a parte de arquitetura de string é que eu acho que vale ler, assim, que é bacana, ou que vale dar uma olhada, ou vale pensar, principalmente quando eu estou concatenando muitos dados. Para tipo, que passar o dado junto vale a pena. E é isso. Acabou. Comentar que acho que vale comentar só de exemplo que antes de usar o Kinesis, né, no Scoop, o que tentou fazer e isso. Já tem tempo. Qual que foi isso? Quem a gente, o Edson passou, eu passei, o Fabrício passou. Foram indo em várias versões no Scoop. O objetivo, a gente tinha um gargalo lá grande que é o banco. Eles estão com quase 4 tera de... 4 tera, né? Quase, né? No MySQL central lá. No MySQL de dados. O fato que é praticamente a instância máxima que tem na Amazon. O que eles poderiam fazer é fazer uma réplica de leitura, só que como o banco é muito caro para fazer a réplica desse banco, era $2.000, $3.000, né? Tipo, era muito caro. Então eu falei, puta, não compensa. Só que a gente tinha que usar com muita prudência o banco. Só que aí chega lá, a gente tem a situação, puta, o item foi processado. A gente tem que ir no Elasticsearch. A gente tem que fazer, você tem que fazer várias tarefas depois. E aí foi surgindo primeiro foi uma que pegava do banco e fazia direto a tarefa. Aí começou a pegar muito, a judiar muito do banco. Aí depois falou, não, vamos então agora jogar num Redis, pega o item, põe na fila no SQL, joga no Redis o dado para não vai onerar o banco. Beleza. Só que aí a gente, na hora quando a gente já consumiu o dado, então eu vim lá, isso concatenava várias vezes, mas vou fazer simplificando o cenário. Na hora que eu ia consumir o dado, eu peguei o item do SQS, eu tenho o ID. Eu não posso ir no banco, então eu criei uma API para essa API saber se o item está no Redis ou se está no banco. Beleza. Aí funcionou assim, ó, está funcionando. Só que lá tem muita carga. Aí para pegar a carga de produção, a gente se viu com 4 caras escrevendo, 4 máquinas escrevendo nessa fila, montando essa fila, 4 máquinas lendo essa fila, e aí passando para frente ela, e aí ainda tinha mais 4 máquinas de API, porque o cara tinha que rodar essa API. Aí a gente, quando começou, vamos escalando, se preocupou muito aqui em cima. Aí quando foi ver a API que estava gargalando. E aí quando você vai ver, você tinha 12 máquinas para fazer um cenário que hoje você faz com uma dessas, só com um desse do Kinesis. Por quê? Principalmente porque o dado está indo junto. Esse acho que é o ponto. A gente se preocupava, a gente sempre sofria porque tinha que buscar o dado de novo. Não, manda o dado junto, que depois fica mais fácil. E aí foi sem querer. A gente caiu nessa quando o cara da Amazon falou, vocês podiam usar o Kinesis. Bem na real, acho que foi o Davi, não sei mais quem estava olhando, é que levou a sério. Eu nem olhei, eu falei, tá bom, vai. O cara tá falando merda. Eu saí, porque foi bem aquele no fim da reunião, depois que falou mais alguma, acho que o Kinesis encaixava. E aí o cara lá mais ou menos, eu falei, desencana. Esse daí eu não levei nem a sério, porque ele estava certo, né? Então, preconceito, né? Aí E aí foi então... Não, foi o carinha da Amazon. Não foi o carinha da Amazon mesmo. O cara da Amazon falou, falei, ele tá querendo vender mais uma das siglas, né? Tem um monte. Aí, então foi onde ficou bacana. Não. Comigo, acho que antes do cara da Amazon. Aí, então foi onde ficou bem bacana, assim. E aí encaixa porque o consumo ficou bem fácil. Por mais que o primeiro momento foi, é meio estranho, mas depois ficou legal, mas... para quando tiver um monte de dados. Estão fazendo a aplicação Rails simples, continua no Sidekick, vamos fazer, não é muito dado, não compensa pôr mais um cara na infra, né? É isso.